Olá, pessoal. Vou procurar falar mais alto. Deixa eu colocar aqui, ó. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo. É continuação da ciência espiritual da criação, que é o número 49. E vamos estudar. Deixa eu ver aqui. A hereditariedade na irradiação da lei. Depois nós vamos saber a hereditariedade na irradiação do conhecimento, da geração, da justiça. Hoje é sobre a hereditariedade de Ogum e a sua contraparte Yansan. Ogum é um trono masculino e Yansan é um trono feminino. Tronos ou orixás, usado a denominação orixá na Umbanda, trono usado na Bíblia. Só que na Bíblia não explica nada disso, né? Os dois são tronos eólicos, tem a ver com ar, vento. O Ogum, recordando, o Ogum tem o fator ordenador. A Yansan tem o fator direcionador. Onde, depois de irradiarem os fatores, vamos dizer, se transforma uma onda, ou surge uma onda eólica, uma onda divina eólica, porque tudo é do Criador, essa onda é a irradiação da lei maior, da lei. O Criador tanto gerou universos quanto os átomos e os fatores que dão início às suas gerações. Os fatores estão na origem de tudo. Lembra? Quando eu falei que os tronos principais são 7 e cada um gera um fator independente do outro, nenhum deles interfere no outro, mas em conjunto eles fazem o trabalho deles para preparar a partícula a fim de futuramente ser um ser. Primeiro um mineral, depois um vegetal, depois um animal, depois um elemental e, finalmente, hominal, humano, mas ainda não muito humano, um ser das cavernas, para depois evoluir. Os fatores estão na origem de tudo e é a partir dos fatores que a geração divina deve ser estudada e interpretada. Para quem não viu os primeiros vídeos, por isso que eu volto a falar algumas coisas para as pessoas poderem entender um pouco, né?
Um fator é uma partícula menor que tem no universo, irradiada pelos tronos que foram criados pelo trono maior, que é o Sol, e o Sol criado por outro, e o outro criado pelo Criador, etc, etc. Né? Sim, vai uns criando os outros. E cada trono, não é que ele seja dividido, a gente coloca assim para melhor entendimento, mas vamos fazer de conta que eu tenho outra pessoa aqui do meu lado, colada aqui. Então, uma parte é a masculina e outra parte é a feminina. É assim. O trono tem a sua parte masculina e feminina e que uma parte trabalha, vamos dizer, diferente da outra. Uma faz um serviço, a outra faz o serviço que é necessário. Isso é feito ainda na partícula inconsciente. Bom, para aqueles que não têm acompanhado, aí já fica com alguma ideia e vai lá no início, vai lá no primeiro vídeo, escreve lá, canal da fulana tal, bota o título, Ciência Espiritual da Criação, vídeo número 1, número 2, número 3, 4, 5, eu estou no 49. Esse aqui é o 49. Deixa eu ver. Os fatores estão na origem de tudo e é a partir dos fatores que a geração divina deve ser estudada e interpretada. Porque o fator é o início. Porque quando o planeta é construído pelo Criador, porque seres, já que alcançaram só o mental, vamos dizer, semelhante ao Criador, que eles já fazem, pelo seu grau de evolução, já fazem planetas, galáxias, etc. Então, quando o Criador faz um planeta, o que ele faz? Ele joga as suas partículas primeiro no ar. Elas estão por aí, né? Estão por aí. Aí forma aquele caldo, aquelas partículas, isso leva bilhões de anos para ser feito, para que um planeta esteja em condições de receber a sua primeira vida, que será, aqui no caso da Terra, foi uma alga, porque foi formado muita água, os mares, e então surgiu o primeiro ser, uma alga. Outros planetas já não é assim. Nem todos os planetas são formados pelas partículas, mas alguns têm mais de 7 tronos, outros menos de 7, outros elementos diferentes. Então, não é totalmente igual à criação de outros planetas. E, de qualquer maneira, é da partícula do Criador, que está em todo o universo, em tudo que existe, que tem que ser estudado. Não estudado no ser humano, estudado no início, na partícula, que é luz, que pulsa. É uma partícula minuta, pequenininha, e que pulsa. E os tronos trazem essa partícula no mental, e cada um tem um formato de uma estrela diferente uma da outra, a qual emite esses fatores
na qualidade que eles adquiriram através do trono das 7 encruzilhadas, que adquiriu todas essas qualidades e a individualizou do Pai-Mãe Criador primordial, a qual o Pai-Mãe Criador primordial fez o Sol para que trabalhasse para individualizá-lo nos demais tronos. E esses tronos principais fizeram outros tronos na formação da imantação e formação daquela partícula que será um futuro ser. Bom, continuando aqui do livro. A natureza do Criador é composta pelos seus fatores, que nós denominamos qualidades divinas, que individualizadas dão origem a naturezas distintas umas das outras. O Criador gera em si, dentro de si, como eles informaram. Nós não vemos o que acontece dentro do Criador, mas vemos o que acontece fora. Então, fora ele fez Sol, está lá, mas o que aconteceu lá dentro do Criador para que ele formasse um Sol? Para que esse Sol... O que acontece dentro do Sol para que se forme um trono? Ou os 7 tronos? Ninguém vê formar, mas lá dentro, vamos lá ver se eu, para aqueles que não estão entendendo, eu tenho esse mouse aqui. Como é que, o que acontece lá dentro do mouse para aparecer essa luz? Essa luz que está aqui dentro. O que acontece dentro do mouse que faz com que o ponteiro gire? Mas a gente já vê o ponteiro e a gente sabe que vem do mouse, que o ponteiro vai andar para lá, para cá, e se a gente errar, se clicar em alguma coisa errada, nós temos as consequências. É assim. O Sol, trono das 7 encruzilhadas, formou os 7 tronos. E como é que ele formou? Também através das partículas que ele tem. O Sol tem partículas que foram doadas do Criador. O Sol, o trono das 7 encruzilhadas é como se fosse o Criador. É uma individualidade do Criador. Os outros tronos feitos pelo Sol também são individualidade do Criador. Nós somos individualidade do Criador porque nós temos a partícula dele dentro de nós, que é um tipo ovo, né? Um ovoide, tem um formato assim de um ovo. É aquela que os indianos costumam usar aqui na testa, né? Então, o Criador gera em si, né? Dentro de si. E gera também de si. Ele gera em si e diz: vou fazer um novo Sol para que se forme um outro planeta. Então, ele gera em si. Aí depois, ele projetou ali, e naquela projeção, ele está gerando de si. Gera dentro e gera fora, mas dele. Vamos lá. Anotei aqui do livro. Ó. Na geração em si, ele se repete, se multiplica, porque em si só gera suas qualidades divinas, fatoradas, quer dizer, as suas qualidades divinas é cada trono, que tem cada um deles tem uma qualidade, né? Suas qualidades divinas, fatoradas e
naturalizadas, ou seja, naturais, como suas partes divinas. Os principais tronos são naturais. Partes estas que o formam e o tornam o que é o divino Criador de tudo e de todos. Na geração de si, ele se irradia. De si. Está irradiando. Quer dizer, ele formou lá dentro, depois ele começa a irradiar. Ele se irradia e vai dando origem a tudo o que existe e a todos os seres. E os tronos também irradiam, como ele. Então, vai dando origem a tudo o que existe, a todos os seres, criaturas, espécies, pois gera em uma de suas qualidades. Gera de si fatóraos e com uma de suas imanências, imanência é irradiar, imanências ou qualidades, magnetiza e os coloca em uma de suas ondas vibratórias ou irradiações divinas, onde evoluirão e se desenvolverão até que tenham plena consciência de si mesmos e possam desenvolver suas próprias qualidades divinas. Até eles serem irradiados, passar por todo aquele processo que já foi explicado, eles ficam inconscientes até que chega a uma determinada linha de irradiação. Vocês vão lá procurar os outros vídeos, né? Na irradiação que o ser começa a ter consciência. Então, são criados até que possam desenvolver suas próprias qualidades divinas. É preciso criarmos em nós mesmos as condições ideais para que se desdobrem e aflorem as qualidades divinas por meio dos nossos próprios sentidos. O Criador, ao gerar-nos, deu vida à sua própria qualidade. Cada uma das qualidades dos tronos é do próprio Criador. Então, quando ele nos gerou, ele deu vida à sua própria qualidade, gerando que foram gerados em si mesmo. Assim, ao gerar de si, começará a surgir os seres já naturais dessas qualidades do Criador, porque cada um de nós tem uma qualidade que foi gerada por uma das qualidades do Criador. Mas nós somos gerados num conjunto, de todos eles atuam. É uma qualidade atuando com outra, sem interferir, mas criando ao mesmo tempo todos juntos. Mas uma é a principal, uma é a nossa hereditariedade, que nós trazemos para o resto da vida, para toda a nossa reencarnação e para toda a eternidade. Se a minha principal, por exemplo, for a do conhecimento, vai ser por toda a vida. Posso mudar de profissão um dia, mas naquela profissão eu vou querer sempre o conhecimento sobre aquilo que eu escolhi. Se for escolhida a religiosidade, vou querer o conhecimento sobre aquilo. Se eu fui gerada na lei, estarei sempre ligada às coisas da lei.
ou seja, como advogada ou como líder de algum grupo que reclame seus direitos, que envolva a lei, ou pode ser uma pessoa que seja sócia de alguma empresa, sociedade, que tem que ter aquelas leis da sociedade, pode estar envolvido nisso, porque está envolvida as leis. Bom, continuando então aqui do livro. O Criador gerou o trono orixá, né? Ogum, que é o ordenador, né? E a parte dessa sua qualidade, que é a parte ordenadora, né? É a qualidade em Ogum. Começou a gerar de si seres cuja natureza será ordenadora. São imantados por Ogum com um magnetismo qualificado. A qualidade, qualificado como ordenador. Ogum é um fator do Criador individualizado. Já expliquei antes, né? Mas relembrando, há vários Oguns, lembra? Ogum, Megê, Ogum, não tenho assim memória para guardar tudo, mas quando eles fazem a hierarquia, então, quando passa de um plano para outro, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, etc., de um plano para outro, começa a se formar uma outra hierarquia para que ajude na criação, para que coloque outros elementos, né? Outros fatores. E esses que vão atuar, eles vão fazer uns outros tronos secundários que também irão atuar na criação. Por isso que eles dizem, o Criador se multiplica, porque um trono começou ali, com a sua contraparte, depois vieram outros tronos, vamos dizer, outros Oguns, outras Iansãs, outras Iemanjás, outras Oxóssis, outros... qual é o outro? Agora, memória. Oxóssi... Obaluayê, vários, e é assim. O Criador se multiplica. Se multiplica para quê? Para fazer o serviço, para atuar na criação. Da geração do Criador, o Ogum, surgirá uma vasta hereditariedade que não se limitará a seres, criaturas e espécies ordenadoras, mas também surgirão qualidades ordenadoras qualificadas pelas outras qualidades. Surgirão qualidades ordenadoras qualificadas por outras qualidades. Essas outras qualidades farão outras diferentes. Então, surgirão qualidades ordenadoras qualificadas pelas outras qualidades, princípios ordenadores, processos e procedimentos ordenadores, recursos e meios ordenadores e finalidades ordenadoras. A ordenação de Ogum tem de estar em... A ordenação de Ogum, já sabe que é o trono, né? Ogum, que está em termos de Umbanda, tá? A ordenação, trono, Ogum, tem de estar em todas as outras qualidades. Ele gera em si, como Criador também, né? Suas divindades manifestadoras para as outras qualidades, que qualificarão esses Oguns, esses outros Oguns, que assumirão a condição
de divindades ordenadoras das qualidades das outras divindades, que são em si mesmas as qualidades que eles ordenarão a partir de si, já que são a multiplicação e repetição do Ogum, o ordenador da gênese divina. Para quem está confuso, então, esse trono trabalhou, aí aparece aquela onda, né? Uma das ondas, aí a outra contraparte trabalhando junto, aí surge a onda em que aquela união dos fatores e das ondas dos dois vai fazer uma outra hierarquia de Oguns e a parte feminina uma hierarquia que no caso de Iansãs, né? Iansã, né? É memória, gente. Problema. Isso, Iansã. Então, quando chegar num determinado processo, eles vão novamente formar outras hierarquias secundárias. Quando tiver tudo prontinho, vai formar outra, e assim vai. Mas tudo está ligado. As ondas, elas se introduzem uma dentro da outra, sem perder elas se transformam, vamos dizer, numa outra onda para criar a hierarquia e tal, mas elas continuam ali dentro. É como se entrasse uma na outra. Fica uma só para fazer outra. Lá no astral superior, lá para a 50ª, centésima, 90ª dimensão, os espíritos que se atraem, que gostam um do outro, a gente fala espírito, vamos falar agora mais evoluído. Seres extraterrestres que já evoluíram são só mental. Que eles às vezes aparecem por aí, né? Quando você vê uma luz dentro de casa passar assim, é um ser já só com o mental. Então ele está lá em dimensões superiores. E ele pode se autotransformar num ser para você. Porque, olha, não pode separar espiritualidade de seres extraterrestres. Porque eles trabalham juntos. Por exemplo, os seres que estão nas colônias espirituais, eles trabalham com os extraterrestres, porque a técnica que existe avançada nas colônias espirituais é dos extraterrestres. Então, esses seres, que muitos já não têm nem morada, andam aí pelos universos e vão em planetas, e vão para lá, já não tem nem morada, mas de repente ele sente uma atração por outro, né? Então, o que acontece? Ele é só mental. Aí vem o outro. Não existe, assim, vamos dizer, né? Parece que não existe macho e fêmea, não sei. Também não vou dar muito certeza disso no mental, mas eu acho que não tem, né? Mas sente atração. Aí o que acontece?
eles se fundem. É azul, mas não... verde, mas não vai. Ah, tá. Então, veja só. Certo? Pode se comparar com o ato sexual, quando o homem coloca o membro dentro da mulher, né? Se funde, fica ali, né? E aqui a energia é uma energia mental com consciência avançadíssima. Então aí eles sentem o amor incondicional, porque você, para evoluir para ser só mental, você tem que ter muito amor. Senão você não chega lá, não. Nós dizemos que muita gente tem amor aqui, tem nada. Tem, assim, uma cabeça de alfinete de amor só. Eles, para fazer isso aí, tem que ter um amor imenso que quando ele vê o outro, ele vai sentir um amor tão grande, que vai sentir a felicidade ali naquele momento. Bom, continuando aqui. Bom, então, aí gerado outros alguns e outros geram outros, né? Como eu já falei. Então, esses outros alguns, geradores pelo algum, são em si núcleos geradores, os quais gerarão alguns auxiliares, que atuarão como o RNA. Núcleos geradores, e atuam como RNA. Repetindo, esses outros alguns gerados por alguns são em si núcleos geradores, os quais gerarão alguns auxiliares que atuarão como o RNA mensageiro gerado por ordenar as gerações exteriores ou que acontecerão no citoplasma divino ou no corpo do Criador, que é a natureza. São os alguns naturais, né? Os primeiros alguns, os principais, são os naturais, né? Então, agora vai falar um pouco sobre os alguns auxiliares. E eu vou lá beber um pouquinho de água, que eu não trouxe, que minha garganta tá ruim. Se hoje me distrair, desliguei o computador, né? Então, vai haver uma oscilação aí na continuação do vídeo, né? Porque eu vou ter que emendar esse vídeo, botar no outro computador, no Movie Maker, e demora. Não sei se vai dar tempo hoje de colocar, que meu outro computador é antigo, demora muito, né? É 2G, demora. E ele é velhinho, igual a mim, então demora. E então, eu vou continuar. Eu fui beber um pouquinho de água e fiz um cafezinho. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Eu ia explicar os alguns auxiliares, né? Então, os alguns auxiliares também geram em si a ordenação divina e a geram de si, transmitindo a todos os seres ainda inconscientes de si mesmos, que foram atraídos por seus poderosos magnetismos mentais e amparam esses seres até que eles tomem consciência de que são naturais de Ogum e podem desenvolver em si mesmo essa qualidade também divina. Esses auxiliares só atraem seres
cujo magnetismo original foi imantado com o fator ordenador, que é o fator do Ogum, né? Na gênese dos seres, os tronos ou orixás masculinos só fatoram machos. Os tronos femininos só fatoram seres femininos. Os tronos macho e fêmea são qualidades do Criador. Portanto, um ser macho tem sua ancestralidade num orixá masculino. E um ser fêmea tem sua ancestralidade num orixá ou trono, né, feminino. Quando um orixá masculino imanta com o seu fator o ser orixá, no seu fator o orixá feminino, quando um orixá masculino imanta um ser o orixá feminino, tá certo? Que é a outra parte, qualificará o ser com uma essência, uma qualidade essencial, abrandando a natureza individual, para que ela não seja tão marcante. Está meio confusa essa anotação que eu fiz, então vou explicar. É o seguinte. É aquilo que já havia explicado nos outros vídeos. Quando tem excesso de imantação, vai a outra parte e retira, ou anula. É o que acontece aqui. Para quê? Para que esse futuro ser não seja tão marcante, para que haja o equilíbrio do macho e da fêmea. Por exemplo, nós temos parte masculina também e parte feminina, como os tronos. E tem que equilibrar. E aí nós seremos seres equilibrados, equilibrando a parte masculina e a parte feminina, ao positivo e negativo. Ao passo que tem certas pessoas, né, que são, embora sejam femininas, elas parecem que se apresentam atitudes mais masculinas. Tem seres machos que aparentemente apresentam mais atitudes femininas, né? Independente da escolha sexual. Não estou falando em sexo. É porque etéreos mesmo e mulheres que sexualmente são femininas e homens que sexualmente são masculinos. Mas muitos, mesmo assim, têm umas atitudes mais, né? Porque não está equilibrado. Não está equilibrado, porque todos nós temos as duas partes e nós usamos as duas partes. Nós usamos as duas partes, a masculina e a feminina. Todo ser tem. O animal também. Então, quando a partícula está sendo imantada, ela herda certas características de um e de outro. Características do Ogum, no caso, ou de Ansan. Se fosse um outro, se fosse Oxóssi, então
teria características de Oxóssi e da contraparte de Oxóssi, que eu não estou lembrando qual é. Nós temos parte do nosso pai, da nossa mãe e muitos dos avós. Foi descoberto agora, na ciência, que os netos herdam os olhos dos avós, de um dos avós. Eu, por exemplo, dizem que meus olhos eram azuis. Desbotou com esses colírios que tem um componente que tira a cor dos olhos, né? Foi o que aconteceu comigo. Que eu nem tinha dado conta e uma pessoa disse assim para mim, uma amiga, o que aconteceu com teus olhos? Não são mais azuis? Perdeu a cor? E uma das irmãs tinha olhos azuis, todas elas castanhos. Eu fui a única que saí, porque herdei de um avô, mas nem todos herdam, né? Herdei que o meu avô, segundo me disseram, não conheci meu avô, né? Mas que ele tinha olhos azuis. Bom, continuando, uma divindade que é em si mesma uma qualidade do Criador tem uma natureza muito marcante que, se não for abrandada na sua hereditariedade individual, aí individualizará demais o ser nessa hereditariedade. E também o isolará de todos os outros, pois a exteriorizará em todos os sentidos, momentos, condições, situações e sentimentos. Quer dizer, vai ficar exageradamente. Então, é por isso que a outra contraparte tem que atuar. Agora eu vou ler do livro, tá? Vou ler porque às vezes eu faço rascunho porque tem algumas explicações que têm que ser adaptadas de uma maneira de ser melhor, mais explicativa. E essa aqui que eu vou ler, não. Isso aí tem que ler mesmo. 256. Agora vamos ver as características dos seres regidos por Ogum e Yansan. Na onda divina imantadora e fatorada dos seres regidos pelas divindades aplicadoras da lei maior, os machos são magnetizados por Ogum e assumem sua natureza ordenadora e reta. Lembra? As ondas, umas são assim, outras são retas, outras são assim. Há vários formatos de ondas, né? Já as fêmeas são magnetizadas por Yansan e assumem sua natureza direcionadora e movimentadora. Tem um trono feminino que é espiral. Eu tenho a impressão que é Oxum, se não me engano, né? Ela é espiralada. Os filhos de Ogum são irredutíveis e tentam se impor a todo custo. As filhas de Yansan são emotivas e, se não se impõem, revoltam-se e abandonam quem não se submete a elas e logo estão estabelecendo novas ligações, onde se imporão. Bom, o que é que acontece com a nossa evolução? Às vezes, a gente herda, apesar da criação ser perfeita, mas não sei se por culpa nossa mesma, nós afloramos
algumas características. Por isso que o ser humano ele tem que fazer tudo para evoluir, retirando diminuindo, vamos dizer, não retirando, diminuindo essas características. Por exemplo, a espiritualidade já cansou de falar, e tudo que eu pensei aqui do povo brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro, porque eu não conheço, né, os outros, estou aqui no Rio, né? Mas que o brasileiro é prepotente. Eu não usaria, eu digo autoritário, né? Eles usam a palavra prepotente, quer dizer a mesma coisa. E tudo que eu pensei, que eu tenho pensado, mas eles vêm e falam, né? Falam lá na canalização lá do médium, né? Então, essa prepotência, ela faz com que a pessoa não evolua. Então, a pessoa tem que trabalhar isso, tem que ser mais humilde, tem que aprender a ouvir o outro, tem que aprender a respeitar o outro, coisa que aqui o povo não é muito de respeitar, né? Bota lá. É proibido ou não estacione aqui. Ele vai lá e estaciona, porque eu vou estacionar e pronto. Fila de carro. Abre o sinal, mas a fila está enorme. O cara está lá, tá 30 carros na frente dele e ele fica lá buzinando, 30º. Ele está vendo que já está andando lá na frente, o cara fica buzinando. Tem alguma coisa que está impedindo, ou aconteceu alguma coisa. Prepotência. Né? O brasileiro não é obediente. Tem a lixeira para botar o lixo. Ele vai, bota no chão. Já se falou não sei quantas vezes no jornal falado. Não coloquem lixo na areia. Leva saquinhos de plástico, né? Bota dentro. Ou então, procura fazer ali um montinho, que todo mundo vai lá botar naquele montinho, o lixo, as latas, as coisas, o resto de comida. Aí o que é que acontece? Plásticos, aí parte vai para o mar, aí mata as tartarugas, os outros peixes, porque aquele saco de plástico, aquela lata, ele tá ali nadando e aquilo vem, pão. Porque as coisas vêm contra os bichinhos que estão no mar. Assim como aconteceu comigo, que eu cortei a córnea do meu olho. Afundei, quando afundei deu aquele impacto e as coisas que estavam ali, pedaço de, como é? Aquele negócio de ostra, né? Aqueles tipo caramujo, né? Não tem aquela parte que é cortante, veio e cortou. Cortou o meu olho, não enxerguei mais nada. Então, assim acontece com os bichos. Eles estão nadando, a água está fazendo aquele movimento e acontece isso, né? Pescadores colocam as redes inúteis no mar, matam bichinhos. Ainda se for tubarão, que tubarão, né? A gente tem medo de tubarão, é preciso tubarão, mas outros bichinhos como tartarugas e até golfinhos, né? E não obedecem. Aí o governo faz uma lei determinando isso e aquilo e aquilo. Então, quer ver um exemplo? Prepotência? 200 e poucos presos que não são muito violentos tiveram vamos dizer, concederam a liberdade nesses dias de Natal e Ano Novo.
com a condição que eles teriam que voltar para a prisão. Nenhum deles voltou. Beleza, né? Nenhum deles voltou. Não obedeceram. Essa gente... Esses caras que estão invadindo as casas e prédios, retirando os canos de cobre, devia estar tudo internado, né? Tomar aquelas injeções psiquiátricas para ficar sempre dormindo. Não são? Então o cara tira aquilo sujeito a que aquilo tenha uma explosão. Se a pessoa não der conta, se alguém passar fumando, porque o gás começa, como já aconteceu aqui, que eu passei mal, porque eu moro no primeiro andar, tem uma janelinha lá no banheiro, aí veio aquilo tudo, eu estava até aflita, tive que ir lá para fora, esperar. Quando chamaram um companheiro do gás lá, né, na TUG, para vedar, né? E a despesa que foi? Os insanes do planeta, os malucos do planeta. Maluco. Maluco, não vê o que ele está fazendo, o perigo que é. A intoxicação e uma fagulha, alguma coisa, um carro que passasse ali, uma coisa. Então, os insanes que tiram os fios da rua, dando prejuízo, pagamos impostos e dão prejuízo, e o governo que deveria empregar o dinheiro em certas coisas. Sabe, gente, isso aí devia ficar na prisão, essa gente. Não devia sair. Esses que fazem isso. Porque isso até é pior que um assalto, é pior que assaltante, sinceramente. Mas não, andam aí, não são presos, né? E ainda vai dizer, é primário, vai responder liberdade. Mas a prepotência aqui é muito, não é só em homens, não, é nas mulheres também, tá? Mulheres também são prepotentes, é o brasileiro em geral. Agora eu tenho coragem assim, de falar, porque eu não tinha muita, porque eles estão falando, a espiritualidade está falando. E sabe por quê? Aqui foi colocado seres evoluídos, seres da Segunda Guerra Mundial, que atuaram na guerra, seres de capela, negativos. Todo o planeta tem... Sempre aparece seres negativos nos planetas que são evoluídos. Então, eles mandam tudo para cá. O lixo do universo veio para cá, gente. Está explicado por que tanta violência, né? Aí nasceu muitos deles aqui no Brasil e também em outros países, mas nasceu muito aqui no Brasil. Não sei por quê. Escolheram aqui. Se a gente soubesse, diria assim, não me reencarne no Brasil. Pelo amor de Deus. Bom, gente, continuando aqui o livro. Então, as filhas de Ansã são emotivas e, se não se põe, revoltam-se e abandonam a Jali, né? Bom, os filhos de Ogum, no negativo, são possessivos, rigorosos, com os outros insensíveis, aguerridos, encrenqueiros, etc, etc. Eu não vou ler tudo não, tá? Porque não interessa. Porque essa parte negativa eu já acabei de explicar agora, que a gente tem que fazer tudo para retirar isso, para substituir pelo amor incondicional. Então, nem interessa muito. Os filhos de Ogum se afinizam com os de Ogulu, Xangô e Oxalá, e com as filhas de Emanjá, etc, etc. Os filhos de Ogum apreciam viagens, competições, esportes, discussões, comidas e bebidas fortes. As filhas de Ansã são falantes, alegres,
ambientes alegres, gostam de ambientes, gostam de viajar, de passear, etc. Geralmente, os filhos de Ogum são de estatura média, mas tem exceção, tá? A complexão é forte, física, volume. As filhas de Ansan também, estrutura média. E as curvas da mulher são bem delineadas. Bom, por caso aqui não interessa muito isso, então vou deixar para lá. Não vou ler tudo. Vou ler um pouco da astrologia. Na astrologia, os filhos de Ogum são regidos por Marte e as filhas de Ansan são regidas pelo Sol. Quer dizer, Marte, o planeta Marte, atua nos filhos de Ogum e o Sol atuam nas filhas de Yansan. Na numerologia, Ogum é o número 7 e Yansan é o número 13. Nos elementos, Ogum é o ar, que refresca, é a brisa que acalenta, e Ansan é o vendaval que desaba, é a ventania que faz tudo balançar. Na irradiação da lei, Ogum é o princípio ordenador inquebrantável e Ansan é a lei atuando no sentido de redirecionar os seres que se desequilibraram. Na fé, Ogum é o dogma e Ansan é a novidade que a renova na mente e no coração dos seres. Na vida, Ogum é a sua defesa e Ansan é a busca de melhores condições de vida para os seres. Na criação divina, Ogum é a defesa de tudo que foi criado, enquanto Yansan é a busca de adaptação do ser ao meio onde vive. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, e fico por aqui. Vocês que estão interessados em saber mais das características, como eu já falei, na internet tem o livro que é A Gênese Sagrada de Umbanda. Tem PDF, não sei se ainda existe o livro para comprar, porque ele faleceu já há uns 4 anos, ou 5. Então, não deve ter muito interesse, né, do editor fazer o livro, não sei. Mas tem PDF, aí vocês podem... Então, senhores, alguns de nós têm umas características muito afloradas e nós temos que retirar isso. Vendo o motivo da evolução, só evolui, só vai para lugares bons quem tiver amor. E o amor tem escalas. O amor incondicional tem escalas. Terceira dimensão. Quem está na terceira dimensão evoluído, não os que vieram de planetas em missão, não. Mas os que estão ainda evoluindo muito, são muito primitivos. Aqui. Os que já estão evoluindo aqui. Os que já estão no caminho. Então, são graus de evolução. Aqui já é fora da Terra. Aqui é fora da Terra. Existe o amor comparado ao tamanho de uma dimensão, ao tamanho de um planeta,
ao tamanho de uma galáxia inteira, e o amor perfeito, que é do tamanho do universo. Mas ainda há um outro, que é do tamanho de um conjunto de vários universos. São escalas gradativas, então a evolução não para. E quem tem a evolução do amor não pode ser prepotente, não pode ficar pau da vida porque fulano não gosta de mim, fulano não me ajuda, que gente horrorosa. Não pode sentir essas coisas. Você tem que ter amor por todos, por todo e qualquer tipo de criação. Tudo que existe, até a matéria, é criação do Criador. A matéria também. Esse corpo é uma prisão, porque a gente tem que estar nesse corpo. Quando passarmos desta dimensão para uma melhor, ainda teremos corpo, mas não esse. Já teremos um corpo semimaterial, mais leve, mais sutil. Aí depois, quando a gente passar para outra, para a quinta, nosso corpo será mais leve do que da quarta, da sexta, da sétima, até que um dia, daqui a milhares de anos, ou bilhões de anos, Jesus Cristo tem bilhões de anos. 13 bilhões e tantos. 13 bilhões e não sei quantos milhões de anos. Então, aí nós poderemos também fazer vidas, criar mundos, tá? E não adianta querer evoluir. Você tem duas opções. Ou você fica sempre numa terceira dimensão e vai para o umbral, volta para o umbral, volta para a terceira dimensão, vai para o umbral de novo, vai para o abismo, e vai para o inferno e volta a reencarnar. Ou você faz um esforço para evoluir, para ir subindo a escala gradativa. Só tem duas opções na vida. Essa é a realidade. Agora, tem seres que preferem andar na escuridão, né? Então, não se incomodam de ficarem milhares e milhares de anos no abismo, no umbral, sofrendo, querem continuar. Não aceitam o Cristo. Quando é feito um outro planeta e que atinge a evolução igual à época do Cristo, do Jesus Cristo, é colocado um novo Cristo ali, é um outro Cristo, porque esse Cristo está evoluindo, então o Jesus Cristo está evoluindo mais ainda. Então é colocado um ser ali que é denominado Cristo devido a uma certa evolução, mas ele ainda não tem aquela total evolução como é necessário. Mas ele já é muito mais evoluído do que aquela gente que está lá, dos Neandertais que estão ali. Então, porque a espiritualidade nos compara hoje, o que somos, ainda somos Neandertais perante a espiritualidade. Somos muito primitivos, eu concordo plenamente. Concordo. Até os gestos das pessoas, né? Para ir desembrulhar um presente, para ir pegar uma coisa no supermercado. Veja só, liquidação, assim, do lado de fora da loja. Abre a loja, vai aquela enchente, que até pessoas até caem, são pisoteadas, e a gente só vê aquelas mãozapas. Na feira, quando eu ia na feira, eu ficava olhando, mas que coisa. Assim, o gesto de pegar. Veja a diferença. Diferença. Pega, vê, olha, tá. A outra. Né? Brutalidade. Você olha para a pessoa, não parece que é uma pessoa bruta. Mas o gesto, sim. Então, a gente começa a observar os gestos das pessoas. Né? Eu ainda me considero muito primitiva, porque
os meus gestos, as minhas atitudes deveriam ser, vamos até simplificar, mais lento, né? Mais lento, mais delicado. Eu não sou muito, não. Até para fazer festinha no gato, que eu tenho, não sou muito, não. Tem gente que pega o gato assim numa. Eu já pego o gato, assim, que pegar o gato, pego o gato assim, bota no colo, mas eu noto que eu sou diferente daquela outra pessoa que pegou com tanta delicadeza que até beijou o gato. Eu não beijo por uma questão de higiene, né? Eu, sinceramente, não. Tem uma gatinha que ela fica assim perto de mim, ela me olha, quase bota o focinho aqui na minha cara. Eu digo assim, eu acho que ela está com vontade de me beijar a cara, mas eu não quero, não. Porque tem pessoas que pegaram doenças, né? Devido a esse contato. Então, eu tenho receio, né? Eu fico até com pena. Aí eu sinto pena, porque eu digo, piadinha. Aí eu faço uma festinha na cabeça dela, aí ela vira a cabecinha e mia. Ela mia, ela faz, mia. O que será que ela está dizendo, né? Agora, os gatos não eram muitos miados, agora meus gatos estão tudo miando para mim. Aí olha para mim e pensa, miau, fica miando. Eu digo assim, epa, acho que eu estou melhorando a energia, porque eles não miavam para mim, agora está tudo miando, fica me olhando, e mia, e continua me olhando. Às vezes, quando eu lembro, eu mio também. Eu digo, para responder para o gato, eu mio também. Respondo o gatinho. Bom, senhores, despertem. Vocês que estão vendo esse vídeo e que ainda não estão no caminho da luz e ficaram pau da vida por causa dessa coisa de prepotência e animalesco, né? Animalesco. É para despertar de vocês. Lembrei agora, futebol. Veja os torcedores de futebol. Brutalidade pura. Brutalidade pura. Tem certos lugares aí fora que o pessoal também fala, e bota assim, mas é diferente. E porque o time ganhou, se enchem de larvas astrais. Por quê? Bota cerveja para dentro. Bota cerveja para dentro. Agora tem cerveja sem álcool, gente. Mas bota, não, que é com álcool, né? Com álcool. E aí pega no carro e aí mata, atropela as pessoas lá fora. Desobediente, já sabe. É proibido dirigir alcoólico, mas ele vai e dirige. Brasileiro não obedece. Vou repetir. O brasileiro não obedece às regras. Veja lá na China, no Japão. Obedecem. Vai lá, as catástrofes, fica tudo ali esperando, eles não avançam, tá lá tudo direitinho. Eu não tenho assim muita afinidade com asiático, não, mas eu reconheço que eles são muito organizados. Saem do colégio ali numa boa, as crianças, não é como aqui parecem selvagens. Meus colegas pareciam selvagens, até nas brincadeiras, né? Na fila, né? Que o diretor foi do exército, mandava a gente fazer fila, aí mandava cobrir para ficar aquela distância um do outro, né? Aí ficava empurrando, eu quase que batia na menina da frente. Aí eu fazia força assim de trás. Aí teve uma vez que uma entendeu, aí parou, né? Digo, essa pelo menos está mais aberta à inteligência, né? Então eu não falava com ninguém, não era muito bruto. E as brincadeiras que fazem quando a pessoa entra para a faculdade, selvageria, né? Até em alguns casos ocasiona a morte. Eu não fui no primeiro dia para não ocasionar problemas, porque eu digo, eu não vou obedecer, não. Vai dar problema, é melhor nem ir.
Mas no segundo dia eles estavam exigindo lá das pessoas que não tinham ido no primeiro dia, como eu. Aí eu me preparei, eu digo assim, se alguém vier aqui agora, aí eu já vou ser também bruta igual a eles, né? Porque eu não ia. Inclusive eu assisti não lembro o que lá o futuro aluno disse para um senhor que era casado, já com idade, foi fazer a faculdade, passou, né, no vestibular. E ele disse: eu sou um homem de respeito, sou casado, tenho filho, eu vou fazer isso. Não lembro mais o que era, né? E eu digo, esses ex-colegas que fizeram isso com outros vão ser maus profissionais, maus médicos, maus engenheiros, porque a postura de uma pessoa, pela postura, pela maneira de ser dela, a gente já vê. Não precisa nem estar formado, a gente já vê se vai ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado. Advogado fazendo essas brincadeiras vai ser um irresponsável. Como eu trabalhei no escritório de advocacia, que a advogada era uma irresponsável, deixava os processos dos clientes dela perder o prazo. Depois me mandava lá na casa do cliente pedir dinheiro para desarquivar. Deixava arquivar tudo lá, era um monte de processos arquivados. Ah, o processo não está andando. A justiça é lenta. Pô. Então, pelo comportamento anterior de uma pessoa, de um adolescente, a gente já vê mais ou menos o que ele vai, a responsabilidade que ele vai ser. Uma enfermeira, um médico, advogado, um psicólogo, engenheiro, o que mais? Certas profissões de responsabilidade, farmacêutico, acontecer como um farmacêutico que dava injeção, eu tinha 17, 18 anos, e veio, me agarrou aqui, eu estava lá para tomar injeção, né? Estava sozinha, porque minha família também não era muito de andar comigo, né? Então, tinha que ir sozinha. Veio, mas não, eu consegui que ele não me beijasse na boca. Empurrei ele. Eu não fiquei com medo. É isso, eu não fiquei com medo. Agora, se eu sentisse medo, ficasse encolhida, ele ia fazer o que ele queria, né? Aí o homem ficou apavorado. Por favor, não conte para ninguém, não conte para ninguém. Ele era velhinho, ele tinha idade para ser meu avô. Tadinho, né? Não tinha mulher, tadinho. E eu tinha que tomar todo dia injeção. Todo dia eu tinha que ir lá tomar injeção. E era aqui mesmo, no bairro. Então a gente já vê o comportamento das pessoas anteriormente, como elas são. O que é que elas vão ser? Na profissão que elas escolheram, o que é que elas vão ser? Se elas vão ser responsáveis ou não. Se vão ser honestas ou não. Bom, senhores, então fica aí. Isso é também um aprendizado, né, que eu acabei de falar. E vamos até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Os que estão seguindo a luz e gostam do meu canal, muito obrigada, viu? Pela atenção, e espero realmente que vocês possam tirar algo de bom desses vídeos, né? Desses todos os vídeos que tem, desde lá o primeiro vídeo até o de agora, tá? Então, tudo de bom para vocês. E vale a pena o sacrifício, entre aspas, de tirar as coisas ruins, substituí-las pelo amor incondicional. É o único jeito, tá? De evoluir. Tchau, tchau.